Bom dia, primeiro ano. Aqui é o professor Túlio. Essa é a aula do dia 14 de abril e nós vamos falar mais um pouco de Sócrates e entrar num tema que é também um tema muito importante para a filosofia e que Sócrates foi uma influência também muito grande para esse tema, que é a moralidade. O que que é moral que está dentro aí dos estudos de ética na filosofia. Como texto de apoio, eu vou deixar para vocês, eu vou tirar umas fotos aqui, mais ou menos bem tiradas, de um livrinho que eu já levei em sala para vocês verem. É um livro bem simples. E por que que eu escolhi esse livro? Por causa da linguagem dele. Vocês vão entender de forma bem melhor do que se eu passar um livro de filosofia. E ele, de certa forma, faz um apanhado geral sobre a discussão sobre moralidade, embora sem tentar resolvê-la, né? Porque é um tema que ainda não foi resolvido. Eu vou tirar então a fotos das páginas para vocês terem um texto de apoio para resolver as atividades, beleza? Além disso, vocês podem deixar suas dúvidas no campo que eu deixei no formulário. Vocês podem entrar em contato também por WhatsApp e e-mail. Eu só vou pedir mais uma coisa para vocês. Respondam o formulário até o sábado seguinte. Então, se eu não me engano, é dia 18. Vocês respondendo até o sábado, dá tempo de eu preparar o que vocês, né, a avaliação que eu fiz das respostas de vocês e também o feedback que vocês dão lá no campo de dúvidas, dá tempo de eu preparar para o próximo vídeo, que vai ser da aula seguinte. Então, deu 23h59 ali do dia do sábado, fechou as questões, vocês não conseguem mais responder o formulário, tá bom? Como a gente falou na aula passada, Sócrates foi uma pessoa muito importante, ele surge basicamente em três autores, né? Platão, Aristófanes e Xenofonte. Aristófanes seria, dentre esses autores, o que falava mal de Sócrates. Platão e Xenofonte eram, sobretudo Platão, né? Admirava muito Sócrates como um dos homens mais inteligentes que já teriam existido. Como vocês viram, Sócrates morre na prisão, ele tem a chance de pagar fiança pela sua prisão, que ele acabou sendo condenado à morte, né? Ele, inclusive, os próprios julgadores dele dão a chance dele se corromper e fugir da prisão, pagar suborno. Os seus amigos, os seus seguidores se colocam para poder tirar ele da cidade e ele se nega em nome da sua honra, né? Em que o mais importante ali é que ele esteja falando a verdade. Como eu já falei para vocês na aula passada, e deixei o link do livro Apologia de Sócrates, que eu vou deixar de novo nesse formulário, além das páginas que eu tirei as fotos aqui para vocês. E Sócrates foi muito importante porque toda essa parte de discutir questões individuais, ideias, toda a escola idealista vem dessa abordagem de Sócrates para a filosofia. Então são questões muito mais ligadas a questões subjetivas, porém não menos reais. Por isso que ele tinha tanta essa pegada com a verdade, né? E falar dessa questão da verdade. Então você falar do mundo físico, de onde surgiu, de onde nós viemos, por que que o dia é dia, por que que a noite é noite, é uma questão. Agora você falar por que que os homens são bons, o que que é bom, o que que é mal, o que que é certo, o que que é errado, não deixa de ser menos real, porém são temas muito mais complexos porque diz respeito da nossa subjetividade, certo? Dentre esses temas, o mais espinhoso e mais complicado é o tema da moral. Primeiro, qual que é a distinção básica? Existem várias definições, mas qual que é a distinção básica que nós vamos trabalhar entre ética e moral? Então, o que que é ética? A ética diz respeito aos princípios que conduzem as atitudes e comportamentos dos homens. Então, é principiológico. Já a moral tem uma característica mais normativa, ou seja, é o princípio, a ideia que rege toda a sua conduta é transformada em normativa, em norma. Eu vou tentar explicar, dar um exemplo aqui para vocês. O princípio ético da igualdade supõe que as pessoas são iguais, né, entre elas e que nenhuma pessoa pode se sobrepor à outra e esse tipo de coisa, certo? Então, a moral seria exatamente a normativa que garante que as pessoas sejam iguais. Então, a ética é a igualdade, eticamente o que seria considerado uma coisa ética é justamente o princípio da igualdade, a moralidade é a norma, ou seja, para você ser igual a outra pessoa, você precisa seguir determinada regra. Você não pode, então existirão instituições, você precisa fazer, se você quiser requisitar alguma coisa, você precisa passar pelas mesmas etapas que a outra pessoa, ninguém é melhor que ninguém, por isso você não pode furar uma fila, porque furar uma fila é moralmente errado. Por que que é moralmente errado? Porque está fora de um princípio ético. Deu para entender? Ou seja, moralmente, por exemplo, tirar a vida de uma pessoa é errado. Moralmente é muito errado, né? Por quê? Porque existe um princípio ético que diz que todas as vidas são importantes e devem ser preservadas.
E dentro desse campo da ética, sobre o que é ética, né, tem várias discussões, existem algumas escolas que eu vou citar as principais aqui. Então temos a ética descritiva, a ética normativa, a ética aplicada e a metaética. Vou falar rapidamente sobre cada uma delas, embora não seja o foco da aula, mas só para vocês terem uma noção. A ética descritiva e a ética normativa seriam os temas mais tradicionais, e elas dizem respeito à forma como você enxerga o problema da ética. Por exemplo, a ética descritiva tenta encontrar o que as pessoas acham certo. Vocês concordam que o que as pessoas acham certo muda de contexto para contexto? Lógico que a Grécia Antiga não tinha as pessoas, os filósofos pensadores, não tinha a visão de mundo que a gente tem hoje, porque a gente sabe que o mundo é muito maior do que eles imaginavam que seria. Então a ética descritiva está preocupada em colocar em questão aquilo que as pessoas acham certo. Então suponhamos aqui que como eu observaria os princípios éticos que devem ser seguidos. Eu observaria, vamos supor, toda a nossa sala, veria como vocês se comportam e dali eu vou tirar princípios éticos de que vocês acham certo e errado. Ah, é certo fazer isso com um colega? Parece que a maior parte aceita. Então, os princípios éticos eles são gerados a partir da forma como eu descrevo o que está acontecendo ali, dessa abordagem descritiva. Já a ética normativa é uma tentativa de estabelecer princípios universais. Os princípios universais são baseados em concepções filosóficas, baseadas em questões racionais, do que é certo e errado para todo mundo. Então, independente da forma como vocês se comportam, vocês podem se comportar e para vocês ser eticamente aceito, mas dentro de uma ética normativa vocês podem estar errados porque vocês estão seguindo princípios que estão fora do que seria a ética universal. A ética aplicada ela é muito mais voltada para questões particulares e da vida pública, como formas muito mais direcionadas. A gente não vai abordar tanto essa parte, pelo menos agora. E a metaética tem muito mais a ver. E a metaética, meta, que significa além, é quando você discute o que é certo e o que é errado. Quer dizer, o que as pessoas acham certo. É uma discussão anterior à discussão. Então, uma coisa é você discutir o que é ético, outra coisa é você discutir por que, que isso é ético ou não é, por que, que as pessoas acham isso ético, por que, que outras pessoas acham não ético. É basicamente essa discussão. Vocês estão vendo que é meio complicado, mas devagar a gente consegue chegar em alguma coisa. E principalmente se vocês conseguirem ler esses trechos que eu vou deixar para vocês. É um trecho curto, então dá para vocês lerem, relerem, relerem até vocês tentarem entender. Uma coisa que é muito importante para estudar, você não entender uma coisa, pegue aquela referência e pesquise em outro lugar, porque você acaba descobrindo outras fontes, outras formas de se explicar aquilo que te ajudam e complementam o que você já leu. Dentro dessas abordagens éticas, existem duas escolas de pensamento que são muito influentes, que é o realismo e o antirrealismo. O realismo procura trabalhar essas questões morais dentro desse estudo da ética dentro de um campo muito mais objetivo, que é isso que a gente já tinha comentado dentro dos estudos de ética, muito mais no sentido de ética descritiva, que é de você encontrar dados objetivos em que todos possam seguir daquilo de alguma forma. Então, dentro desses campos de estudo, existe uma escola que a gente chama de realismo e uma que a gente chama de antirrealismo. Essa escola realista considera que há dados objetivos na realidade, portanto, existem coisas que são essencialmente más e essencialmente boas. Daí os princípios éticos e as normativas, a questão da moralidade, ela é muito mais definida. Já o antirrealismo considera a convencionalidade, a convenção dessas questões morais e éticas dentro de um ambiente social. Portanto, eles não são essenciais, eles são inventados por nós e eles agem de acordo com as circunstâncias. Eu não sei se vocês sabem, por exemplo, mas se a gente pegar os nossos bisavós, os nossos avós até, vocês vão ver que os casamentos aconteciam muito cedo. Por exemplo, só para citar um exemplo, o meu avô casou com a minha avó, ele já era uma pessoa bem mais velha, ela tinha 12 anos de idade. Hoje, isso é extremamente errado, mas na época não era, entendeu? Isso era 1930, alguma coisa assim. E as primeiras leis que tratam desse assunto muito importante que é a pedofilia no Brasil começam a surgir lá nos anos 70 e só vai mesmo se consolidar lá no final dos anos 80. Então, assim, para vocês verem como que essa questão, segundo o antirrealismo, ela não está dada na natureza, ela não está dada na realidade. Ela é convencionada. De acordo com as circunstâncias que surgem, nós criamos leis e criamos realidades que se adaptem às nossas ambições morais, aos nossos desejos ou o nosso comportamento mesmo. Dentro do antirrealismo, a gente tem o cognitivismo e o não cognitivismo.
O cognitivismo defende que as preposições podem ser testadas pela razão. Então, sob a perspectiva racional, você consegue chegar a determinados resultados, que isso diz respeito à sua ideia de moralidade. Então, ou seja, a objetividade, no caso do cognitivismo, ela está ligada muito mais a uma questão de racionalidade. Então, você consegue estabelecer parâmetros minimamente objetivos a partir da questão da razão. Somos nós mesmos que criamos esses enunciados descritivos, mas é a razão que dita, por exemplo, vamos só citar aqui, por que que essas questões aí que a gente falou da menor idade não ser permitida, relação e tal, porque de alguma medida, racionalmente, nós entendemos que isso prejudica a sociedade em geral. Já o não cognitivismo considera que essas questões morais não são absolutas, não estão dadas, e que se trata de uma discussão muito mais de metaética do uso da linguagem moral. Vocês lembram que eu falei da metaética? É justamente a discussão, por exemplo, se uma coisa matar é errado, por que é errado? Essa é uma discussão que o antirrealismo considera mais porque ele acha que dentro a perspectiva racional não explica totalmente por que o emprego moral de um determinado normativo, de um determinado princípio, ele é simplesmente objetivo. Então, essa questão que a gente chama do não cognitivismo, ela é muito mais complexa, porque ela considera as intenções por trás de determinado postulado, né? Então, sei lá, aqui tem um exemplo no livro que é matar um gatinho é errado. O que traz por trás desse matar um gatinho não é simplesmente uma questão objetiva óbvia, matar um gatinho é errado porque é. Não, tem uma questão por trás, e é justamente isso que é o foco de estudo dessa perspectiva do expressivismo. Eu sei que pareceu um pouco confuso, mas eu peço que vocês leiam esse trecho, que a gente vai discutir isso mais vezes, mas o que é importante, principalmente entrando nessa perspectiva do expressivismo, é que a ética e a moralidade, elas são extremamente relativas com a nossa realidade histórica. Então, muito provavelmente, o que é certo e errado hoje não era certo e errado, ou muitas coisas não eram certas e erradas há 100 anos atrás, 200 anos atrás ou 50 anos atrás. As coisas mudam de acordo com as circunstâncias históricas. Até 1889, não era errado, por exemplo, inclusive era moralmente aceito você escravizar uma pessoa. Hoje é extremamente errado, embora ainda existam. Então, eticamente, existe o princípio da liberdade, que a gente admira, a liberdade restrita. Outro princípio que a gente aboliu, que existia antes, não existe mais, que é o princípio racial, ou seja, não existe mais a ideia de raça, só existe uma raça, a raça humana, no caso dos homens, Homo sapiens, né? Então, toda a nossa moralidade a partir desses princípios que foram abolidos ou reconstituídos, elas formam uma nova sociedade, deu para entender mais ou menos? Por isso, estudar a historicidade dos conceitos, as formas, o que eles significam em determinados momentos históricos, é muito importante para a gente entender a moralidade daquele povo. Por quê? Porque como um historiador faz quando ele olha para o passado, ele tem que ter essas noções. Então, o que significava amor, sei lá, na Idade Média, não é a mesma coisa que é o amor que a gente considera hoje, que não é a mesma coisa que o amor que a gente considerava lá na idade dos pais de vocês e assim por diante. Tem nuances, tem diferenças e muitas delas são significativas. E a partir dessa compreensão que a gente faz sobre o entendimento moral, o entendimento ético, é que a gente consegue entender melhor nós mesmos. Bom, gente, eu não vou avançar muito mais, que vai ficar mais complexo. Eu peço que se vocês não entenderam nada, deixa um comentário aí que eu posso preparar de uma outra forma. Se vocês tiveram alguma dúvida, coloquem também. Leem, muito importante que vocês leiam um trechinho, respondam as atividades. E eu estarei à disposição aí para outras dúvidas. Então se cuidem, estudem. Eu vou deixar para vocês aí o material. Aproveitem, pesquisem outras coisas, busquem referências. Eu vou deixar um outro livro, que é um livro de referência didática também, que ele é muito legal e muito acessível também para vocês lerem. E vocês podem também dar uma olhada, não precisa baixar, tá tudo no meu Drive lá, vocês conseguem ler direto pelo celular, pelo computador. E qualquer coisa também eu posso ajudar, é só vocês entrarem em contato comigo. Então, um abraço e muito obrigado.